A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 10, do versículo 22 a 30. Naquele tempo estava acontecendo em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus caminhava pelo templo perto do pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e lhe diziam: até quando irás deixar-nos em dúvida? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Jesus lhes respondeu: eu já disse, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai são elas que dão testemunho de mim. Vocês, porém, não acreditam, porque não fazem parte das minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou vida eterna para elas, e elas nunca morrerão. Ninguém vai tirá-las da minha mão. O Pai que as entregou a mim é maior do que todos. Ninguém pode tirar nada da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Meus irmãos ouvintes da 91.9, do nosso Instagram e do nosso YouTube, estamos aqui lembrando São João, lembrando na sua escrita, no seu texto, do capítulo 10 do seu Evangelho, que é um dos capítulos mais famosos do Evangelho de São João. Ele apresenta aqui vários elementos: o pastor, as ovelhas, a porta, pessoas estranhas. Então tudo isso, maneira de falar aqueles fariseus, judeus, que estão como que cegos e não querem aceitar Jesus como o Messias. E Jesus aproveita para passar na cara: eu já falei quem eu sou, já me identifiquei, já ensinei, já instruí, já mostrei, mas vocês não querem aceitar, não querem acreditar. Então, uma prova de quem eu sou são as minhas obras. Então Jesus quer dizer aqui que não basta simplesmente palavras. Os adversários de Jesus, eles se fixam muito em doutrinas e fórmulas, mas o melhor caminho para você reconhecer uma pessoa não é tanto o que ela diz, porque tem muita gente dizendo algumas coisas aí e não fazem nada daquilo que dizem. Pelo contrário, tudo é mentira. Então, qual seria o caminho mais certo para você reconhecer a identidade de uma pessoa? É justamente levar em consideração o conjunto de ações, de obras dessa pessoa. E é isso que Jesus agora apela aqui para os judeus. Ele diz que as obras que ele realiza em nome do Pai, que é Deus, do seu Pai que o mandou, é um atestado, é um título que demonstra que ele é filho de Deus, que ele é o Messias. Mas os judeus não acreditam, porque os judeus são ovelhas não do rebanho de Jesus, mas eles ainda estão apegados aos patriarcas, Abraão, Moisés, Jacó, Isaac. Por isso que eles fogem desse Messias. E Jesus quer justamente falar de sua missão como pastor. E aqui é muito interessante a gente prestar atenção aos verbos que são usados na fala de Jesus. Quando ele diz assim: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Então aqui, meus irmãos, é importantíssimo a gente parar para pensar. Quem escuta o Evangelho, a palavra de Deus, a pregação,
legítima, sem desvio, né? Sem conotação de outras ideologias. Então quem escuta a pura palavra de Deus, o Evangelho na sua essência, faz parte da vida de Jesus. E Jesus conhece aqueles que escutam. É o outro verbo, eu conheço a cada um. E também tem um outro verbo, quem Jesus conhece, quem escuta Jesus, segue Jesus. E Jesus disse que por essas pessoas Ele dá a vida eterna e elas jamais se perderão. Esse texto aqui é grandiosíssimo, profundo. Não é para a gente apenas descartar, passar por cima, mas a gente, diante talvez do Santíssimo Sacramento, ou no momento em que você estiver sozinho em oração, você pare para pensar. Jesus dizendo que nós somos as suas ovelhas, nós escutamos a voz dele, ele nos conhece e nós seguimos, e ele dá a vida eterna para nós, e nós nunca nos perderemos. E por último, ele dá para nós aqui uma lição, né, de unidade. Ele e o Pai são um. Jesus, ele sempre quis revelar quem era Deus para nós. Os antigos receberam a revelação de Deus através de sinais, de símbolos, de manifestações da natureza. A gente chama as teofanias, mas agora Jesus é a revelação viva, é aquele que não, ele vai dizer que é aquele que não preservará a própria existência e doa a vida eterna às ovelhas que lhe foram entregues pelo Pai. E justamente o ponto alto do texto de hoje, que a gente acabou de ler, possui justamente essa revelação de um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Possui, essa palavra aqui de Jesus no final, possui traços trinitários. Eu e o Pai somos um. É uma forma de Jesus reler para nós o monoteísmo judaico. Os judeus também, até hoje eles acreditam no único Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eles são monoteístas, nós também somos, só que o nosso Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. Então essas verdades e esses ensinamentos devem constar nas nossas preocupações. Rezemos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que celebrando o mistério da ressurreição do Senhor, possamos acolher com alegria a nossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São João, capítulo 10, do versículo 22 a 30. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.